Então, gente, nós vamos, nessa aula de hoje, nós vamos ver sobre a entalpia da ligação, tá? Nas aulas passadas, nós vimos a variação de entalpia, calculada através das entalpias de formação padrão. E na aula passada, nós vimos o cálculo, né, da variação de entalpia de uma reação de combustão, vimos também a identificação da reação de combustão, combustão completa, incompleta, combustão com substâncias simples, tá certo? E hoje nós vamos um pouquinho mais a fundo, vendo aqui a entalpia de ligação, ok? O que seria essa entalpia de ligação? É a energia absorvida na quebra de 1 mol de ligações no estado gasoso, a 25 graus Celsius e 1 atm. Nos reagentes acontece a quebra de ligações e assim o processo é endotérmico, ou seja, o ΔH ele vai ser maior do que zero. Então assim, gente, olha, lá nos reagentes, como é que é a construção de uma reação química? Vocês já devem ter observado que a quantidade de átomos de um mesmo elemento químico nos reagentes vai ser igual lá nos produtos. Por quê? Porque esses átomos, eles não se perdem, eles não desaparecem, nem aparecem durante o processo da reação. Eles estão ali. O que acontece? Acontece um rearranjo das ligações e a formação de substâncias novas, tá? Então, durante o processo da reação, antes da formação dos produtos, os reagentes, lá nos reagentes acontecem a quebra das ligações, tá certo? Acontece a quebra das ligações dos reagentes. Como acontece essa quebra? Para que aconteça esse rompimento na ligação é preciso energia. Então, ele vai absorver energia para acontecer essa quebra. E esse processo, ele vai ser um processo endotérmico, ou seja, o meu ΔH vai ser sempre positivo, tá? Já no processo de formação da ligação, que é quando eu tenho a obtenção do produto, eu vou ter a liberação daquela energia que foi absorvida durante a quebra, tá? Durante a quebra da ligação, aquele átomo, ele absorveu uma quantidade de energia. E ele fica meio que eletrizado, né? Ele fica instável, porque tem energia demais. Quando acontece a formação da ligação, aquela energia ela é liberada. E aí, como essa energia nos produtos é uma energia liberada, o processo é exotérmico. Então, o meu ΔH vai ser negativo. Sempre o ΔH dos produtos vai ser negativo, beleza? Para determinar a variação de entalpia da reação, somamos todas as entalpias das ligações quebradas e formadas. Então, a gente vai somar o valor, tá? Para a gente determinar essa variação da entalpia, eu vou somar este valor da entalpia dos produtos mais a entalpia dos reagentes. Por quê? Porque eu já estou mudando o sinal, tá certo? Quando eu fizer os cálculos da entalpia dos reagentes e da entalpia dos produtos, tá certo? Então, em vez de eu fazer uma subtração na variação de entalpia, eu vou fazer uma soma das entalpias das ligações, tanto quebradas como formadas. E aí eu tenho sempre que observar que esse somatório das energias, eu tenho sempre que observar o sinal, tá? O sinal que eu estou colocando, para não esquecer de mudar o sinal quando o produto tiver, a entalpia do produto tiver positiva, eu tenho que colocar negativo, porque obrigatoriamente sempre tem que estar negativo, pois é um processo exotérmico. Então, vamos para um exemplo aqui. A energia da ligação HN em kJ por mol aí eu tenho aqui a reação química, tá? De gás hidrogênio mais o gás nitrogênio, formando o gás amônio. Porém, gente, aqui, olha só, eu tenho 2 mols de amônio, tá? 3 mols de hidrogênio. O que eu vou precisar aqui para me descobrir o valor dessas ligações, já que a única informação que ele me dá é essa, a ligação, a energia de ligação entre hidrogênio e hidrogênio e a energia de ligação entre nitrogênio e nitrogênio. Então, eu posso fazer dessa forma. Primeiro, eu vou ter que colocar
eu tenho que reescrever a minha equação química detalhando essas ligações, como eu coloquei aqui embaixo, ó. Aqui vocês estão vendo, eu tenho uma ligação entre o gás hidrogênio, a ligação entre o gás nitrogênio e a ligação do amônio. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. E olha só, aqui eu tenho 3 moléculas, né, 3 mols dessa ligação aqui. Então, eu tenho 3 ligações de hidrogênio e hidrogênio. Eu tenho aqui, olha só, uma ligação, né, porque aqui somente é um, não tem nada, então é só um. Então, eu tenho uma ligação entre nitrogênios, que é essa ligação aqui. E aqui, ó, dentro dessa molécula, sem contar com esse 2, eu vou ter uma ligação HN ou NH, 2 ligações HN ou NH, 3 ligações HN ou NH. Porém, gente, eu tenho 2 vezes essa molécula aqui. Então, ao todo, aqui na formação desses 2 mols dessa amônia, eu vou ter 6 ligações HN ou NH, a mesma coisa, tá bom? Então, transformando isso em números, olha só. O valor da minha ligação, tá? HH é de 432 kJ por mol. Porém, eu tenho 3 mols dessa ligação. Se a cada 1 mol é 432, então 3 mols eu tenho... Aí eu tenho que multiplicar 3 vezes 432. Já aqui, ó, do nitrogênio, eu só tenho uma ligação. Então, eu não preciso multiplicar. Ou então, multiplico por 1, que é o mesmo valor. Uma ligação equivale a 942 kJ, tá? E ali nos meus... aqui, olha só. O reagente, ele sempre vai ser positivo, tá certo? Então, esse valor aqui, deles dois, a somatória deles dois vai ter que ser positivo. E aqui eu tenho as ligações, ficou um pouquinho confuso, deixa eu tentar apagar ali, para vocês observarem aqui, ó. Eu tenho, agora dá para ver. Eu tenho aqui as ligações NH ou HN, tá? E eu vou chamar uma ligação dessas de Y, só para não ficar escrito NH. E aí, eu tenho aqui ao todo 6 ligações. Então, eu vou colocar assim, ó, 6 vezes Y, tá certo? Como as ligações NH são formadas, produtos, esperamos que a mesma seja negativa, tá? Já que eu só tenho como produto a amônia, teoricamente aquelas ligações, por serem todas iguais, elas vão ter que ser negativas, até porque são ligações formadas, tá? Utilizando a fórmula, né, o ΔH da reação, ele é igual à entalpia, certo? O somatório das energias, né, da entalpia das ligações, tá certo? E aí, eu colocando isso daqui, eu boto assim, ó, menos 78, que é o valor da minha entalpia, variação de entalpia da reação, que tem lá, ó, aqui, ó, tá? Variação de entalpia é igual a menos 78, tá certo? Voltando. Igual a 3 vezes a ligação de hidrogênio, que é 432, mais uma vez a ligação do nitrogênio, que é 942, mais 6 vezes a ligação NH, que eu não sei, chamei de Y. Fazendo as somas, vai dar 6Y igual a menos 2.316. Esse valor aqui vai ser igual a menos 386 kJ por mol. Quer dizer o quê? O valor dessa ligação HN é de 386 kJ por mol. Beleza? Então, olha só, a ligação HN é negativa, como era de se esperar. Por quê? Porque ela é uma ligação formada, tá? Dos produtos, não é uma ligação quebrada. E aí, vamos para os nossos exercícios. O gás propano é um dos integrantes do GLP, gás liquefeito do petróleo. E dessa forma, é um gás altamente inflamável.
Abaixo está representada a equação química de combustão completa do gás propano. Então, nós temos aqui o gás propano mais 5 mols de oxigênio, formando 3 mols de gás carbônico e 4 mols de água. Na tabela são fornecidos os valores das energias de ligação, todos nas mesmas condições de pressão e temperatura da combustão. Assim, a variação de entalpia da reação de combustão de 1 mol de gás propano é igual a... Então, gente, olha só, primeiro de tudo, vou mostrar para vocês as ligações. Aqui a gente vai construir colocar as fórmulas estruturais dessas moléculas aqui, mostrando as ligações. O propano, ele é dessa forma aqui, ó. São 3 carbonos. Como o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. E aí eu completo as ligações que estão faltando com o hidrogênio, que vai dar exatamente esses 8 hidrogênios aí, ó. Beleza? Pronto. Mais 5 mols do oxigênio. Então, aqui eu tenho 5 mols dessa ligação O2. Tem uma dupla ligação aqui, tá? Formando, aí eu vou colocar aqui embaixo, 3 mols de CO2. 3 mols da ligação de CO2. Mais 4 mols de água. Pronto, gente, aqui, olha só, eu vou contar a quantidade de ligações que eu vou ter aqui. Então, aqui eu só tenho dois tipos de ligação. Aqui no propano, eu tenho a ligação HC ou CH, que é a mesma coisa, e a ligação CC. Então, dentro da ligação HC, eu vou ter 1, 2, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá certo? Vou colocar só assim um tracinho amarelo para mostrar aqui a ligação CH, tá certo? Aí, na ligação CC, eu vou ter duas, ó. 1, 2. Então, eu vou ter 8 ligações só aqui nessa molécula do propano. 8 ligações HC ou CH, que no caso é essa daqui, ó, certo? E 2 ligações CC, que é essa daqui. Aqui eu tenho 5 ligações de oxigênio, né? O, que é essa, ó. Bem aqui, em uma molécula de gás carbônico, eu tenho 2 ligações de C dupla O, tá certo? 1, 2, que é essa ligação aqui. Porém, eu tenho 3 moléculas dessa, então, eu tenho 3 vezes essa molécula, 3 vezes essas 2 ligações, que dá 6. Então, eu tenho 6 ligações C dupla O, tá certo? E aqui no oxigênio, na água, eu tenho, ó, 2 ligações OH ou HO, que é essa última ligação da tabela aí, ó. Tenho 2 ligações iguais, que é essa. Só que eu tenho 4 vezes essa molécula, então eu tenho 4 vezes 2 ligações dessa, então eu tenho 8 no total. Entendido isso daqui, a gente vai para as respostas. Então, eu tenho aqui a equação química, tenho aqui a minha representação das ligações dentro dessa equação química, como eu havia feito no slide anterior. E aí, a gente vai começar a fazer os nossos cálculos, gente. A gente sempre separa fica mais
mais fácil para você separar do que você colocar dentro da equação, tá certo? Então, aqui eu tenho a entalpia dos reagentes. Primeiro, eu coloco as quantidades de ligações de cada ligação, né? Do jeito que tá aqui, ó. Eu tenho duas ligações C, como a gente viu, que é essa e essa. Eu tenho 8 ligações CO, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tenho 5 ligações, porque eu tenho 5 mols de oxigênio. Então, tenho 5 ligações do gás oxigênio, O. Aí, agora eu vou substituir os valores de cada ligação. Quando eu substituo os valores de cada ligação, que eu olho lá naquela tabelinha, olha só, fica 348, que é a ligação C do CC, 413, que é a ligação CH, e 498, que é a ligação OO. Fazendo as multiplicações, eu tenho assim, 696 mais 3.304 mais 2.490. Fazendo esse somatório, a minha entalpia dos reagentes vai ficar de 6.490 kJ por mol, tá? Esse valor vai permanecer assim, positivo. Por quê? Porque a entalpia dos reagentes é a entalpia da ligação quebrada. A ligação quebrada é uma energia absorvida. Então, minha variação de entalpia, a minha entalpia vai ser positiva. Agora, na minha entalpia dos produtos, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer depois da seta, ó. Depois da seta, eu tenho 6 ligações OH, do jeito que eu expliquei no slide anterior, porque eu tenho 3 vezes 2 vezes dessa ligação. Então, fica 3 vezes 2, 6. 6 ligações C dupla O, mais 8 ligações aqui da ligação da água. Cada molécula de água tem duas ligações OH. Só que eu tenho 4 moléculas de água, então eu tenho 4 vezes essas duas ligações, que vai dar 8. Substituindo os valores, que o valor está lá naquela tabelinha do slide anterior, o valor da minha ligação C dupla O é de 744, e a minha ligação OHO, perdão, a ligação OH vai ser de 462. Fazendo as multiplicações, fica 4.464 mais 3.696. O valor da minha entalpia dos produtos é de 8.160 kJ por mol. Gente, mas nos produtos a energia, as ligações são formadas. Então, a minha entalpia ela tem que ser negativa, tá? Nos produtos a energia é sempre liberada. Logo, o valor dela nos produtos é sempre negativo. Então, o meu ΔH vai ser negativo. Fica menos 8.160 kJ por mol. Agora, eu vou substituir aqui no meu valor do ΔH. Lembrando, gente, aqui vai ser positivo, por quê? Porque a energia dos meus reagentes, tá? A entalpia dos meus reagentes sempre vai ter que ser positiva, tá certo? Então, aqui vai ter que ser positivo, pois eu já coloco o sinal negativo aqui, tá bom? Então, fazendo este somatório, para me calcular essa variação de entalpia, eu tenho menos 8.160 mais 6.490. O valor da minha entalpia, né, dessa reação, o valor da variação da entalpia é de menos 1.670 kJ por mol, tá ok? Passando aqui para a próxima questão, a reação de cloração do metano em presença de luz é mostrada abaixo. Então, tem aí a reação do metano mais o gás cloro se transformando no clorometano mais o ácido clorídrico. Considere os dados da energia das ligações abaixo. Nós temos aí o quadrozinho do valor das energias. Energia da ligação CCl no composto CH3Cl. Então, ele quer calcular o valor da energia dessa ligação aí, tá? O valor da energia da ligação. Então, vamos calcular aqui. Primeiro de tudo, aqui, gente,
a expressão da minha equação mostrando as ligações. Então, tá aqui, olha só, o meu CH4, certo? O Cl2, o CH3Cl mais o HCl. Então, eu tenho aqui, ó, 4 ligações, certo? 4 ligações HC ou CH, que é essa daqui. Tenho 4 só nos meus reagentes. Uma ligação CL-CL. Eu tenho aqui, ó, 3 ligações CH, que é essa primeira aqui. Não tem o valor da ligação CCl, que é o que eu quero descobrir, e o valor da ligação HCl é 103, tá certo? E aí a gente começa a fazer o nosso cálculo de forma separada. A entalpia do meu reagente, né, onde eu tenho 4 vezes a ligação CH, tá? Mais uma vez a ligação CL-CL. Colocando aqui os valores, eu vou ficar com 420 mais 58, dando 478 quilocaloria por mol nos meus reagentes. Nos meus produtos, olha só, eu tenho aí as ligações, tá? Colocando as quantidades de cada ligação multiplicado as ligações. Então, eu vou substituir os valores. Lembrando que eu não tenho o valor de CL, que é o que eu quero descobrir. Fazendo as multiplicações e os somatórios, eu vou chegar nessa conclusão, onde a minha entalpia dos produtos é de 418 mais o valor da ligação CCl, quilocaloria. Porém, gente, a minha entalpia dos produtos, elas tem que ser sempre negativa. Então, o valor vai ficar assim, ó, menos 418 mais CCl, beleza? A entalpia, a variação de entalpia nas ligações, a energia de ligação, usando a energia de ligação, ela é um somatório, não uma subtração, pois a gente já faz as alterações do valor diretamente, tá certo? Em cada um. Até porque a entalpia dos meus reagentes sempre tem que estar positivo. Se tiver um sinalzinho negativo aqui, vai dar errado. Então, eu substituo o valor da minha entalpia, a variação de entalpia, que é esse aqui que eu já tenho, tá? Que é menos 25 quilocaloria por mol, tá aqui ele. Aí, coloco o valor da entalpia do meu produto, que tá aqui. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta. Tá aqui a entalpia do meu produto. Tá bem aqui. Mais a entalpia do meu reagente, que tem que ser positiva, que é 478. Fazendo aqui os cálculos, olha só. Eu vou chegar no ΔH, no caso da entalpia da ligação CCl, é de 85 quilocaloria por mol, que no caso vai ser o item 86 quilocaloria por mol. Beleza? Próxima questão. A amônia, NH3, é uma substância muito utilizada na fabricação de fertilizantes e produtos de limpeza. Uma forma de produzi-la é por meio da síntese de Haber-Bosch, que ocorre em alta temperatura e pressão. Abaixo temos as equações que representam essa síntese. O valor, então nós temos aí a equação, tá? Lembrando, gente, ó, que este valor aqui é 2 mols. Essa equação, ela tá mostrando a formação, né? A síntese de 2 mols de NH3. Veja os valores das ligações entre os átomos. Então, nós temos aí os valores, que são esses aqui, das ligações envolvidas aqui dentro. Determine a entalpia de formação de 1 mol da amônia. Ele quer para 1 mol, tá? Então, vamos aqui. A equação química é essa, e a representação da equação mostrando as ligações é essa, como nós já havíamos visto, tá? Então, NH, N, né? NN, 3 moléculas de hidrogênio, e nós temos aqui, ó, as ligações do HN. Essa reação, ela é igual àquela reação do exemplo, tá certo? Então, eu tenho uma ligação NN, então 3 ligações HH, então 6 ligações HN ou NH. Fazendo aqui do jeito que a gente está fazendo, bem separadozinho, as entalpias dos reagentes
E entalpias dos produtos. Na entalpia dos reagentes, eu tenho uma ligação NN e 3 ligações HH. Fazendo aqui, adicionando os valores das minhas energias de ligação e as multiplicações, eu cheguei neste somatório de 2.252 kJ por mol, tá? Agora eu vou fazer dos produtos. O produto só é uma ligação química, que é a NH. Então, são 6 vezes essa ligação, que dá 6 vezes 390, vai dar 2.340 kJ por mol. Lembrando, gente, que como é uma entalpia do produto, meu ΔH vai ser sempre negativo, então vai ficar menos 2.340 kJ por mol. E aí a gente vai fazer o ΔH mais uma vez, usando este somatório, pois nós estamos aqui usando a entalpia de ligação, tá? E a minha entalpia dos reagentes tem que estar sempre positiva. Fazendo as substituições, olha, menos 2.340 mais 2.252 vai dar menos 88 kJ por mol. Só que esse valor aqui, gente, é para 2 mols. E aqui eu quero para 1 mol. Aí eu vou dividir esse valor por 2, vai dar menos 44 kJ por mol. Ok? Então, gente, é isso aí a nossa aula. Depois vocês entrem lá no Google Class e coloquem as questões que vocês copiaram com as respostas, tá bom? Também tem uma atividadezinha lá no Jamboard, onde vocês vão acessar somente com o e-mail institucional e vão responder lá no Jamboard, tá certo? A areazinha de lateral vai aparecer algumas opções para vocês colocarem. Aí você vai colocar em adesivo, uma coisa assim. Você vai anexar a nota. E aí você escreve a resposta, coloca seu nome e escreve a resposta para mim, tá bom? Pois um abraço para todos.